Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula da Educação de Jovens e Adultos, Matemática módulo 5, né? E a gente vai falar de potenciação, né? Lembra que quando a gente fala de potenciação, a gente está falando de uma relação de uma operação que a gente conhece já há um tempo, que é a multiplicação, né? Mas se a gente for olhar a potenciação, ela, num certo sentido, ela começa a ter uma maneira de escrever, uma maneira de representar elementos que vão aparecer nessa potenciação, tá certo? Que a gente vai falar na aula de hoje. E em aulas futuras a gente vai falar também das chamadas propriedades da potenciação. Mas para isso a gente precisa compreender bem a operação de potenciação. E lembra que em aulas anteriores eu falei, né, é muito comum você dizer, olha, é importante saber as 4 operações. Mas agora, no módulo 5, a gente já começa a dar início a situações para que você diga que, ao final desse ano, você conhece as 6 operações e não só mais as 4 operações. A gente vai passar de adição, subtração, multiplicação e divisão para vocês também terem acesso e a compreensão das operações de potenciação e radiciação. Tá certo? Lembrando que a nossa aula tem um formato digital, então você pode entrar em contato conosco. Se você está assistindo agora pela TV, pelo celular, pelo computador, entre em contato com a gente. Se você ainda não tem um aplicativo, fala aí com o pessoal da tua escola como é que você instala o aplicativo e manda mensagem para a gente. Mas você pode visitar lá nosso canal no YouTube, rever as aulas e escrever para a gente também. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de potenciação, a gente lembra um pouco do que a gente falou na aula passada, né? Ou seja, na aula passada a gente falou que alguns elementos a gente vai falar sobre a multiplicação de fatores iguais, né? Então lembra bem que na aula passada a gente pegou esse probleminha aí, né? Ou seja, uma bolinha virava 2, 2 bolinhas viravam 4, 4 bolinhas viravam 8, 8 bolinhas viraram 16, depois de 16, 32, e assim ela ia, né? Ou seja, a gente entendeu a lógica desse desenvolvimento aí, e a partir do desenvolvimento que a gente viu, dessa brincadeira, vamos dizer assim, a gente começou a ver que surgia a chamada multiplicação de fatores iguais, né? Ou seja, o 1 vezes 2, aí vezes 2, vezes 2, sempre vezes 2, era o que a gente tinha chamada multiplicação de fatores iguais. E essa multiplicação de fatores iguais, ela começa a ter, como eu disse anteriormente, uma maneira mais exclusiva de ser escrita, onde a gente vai ver que esses elementos, ao serem representados, como a gente começou a ver na aula anterior, ele começa a aparecer aí algumas características exclusivas dessa maneira da gente escrever, tá certo? Que é o que a gente chama de notação. Em matemática, a palavra notação é como se a gente estivesse dizendo a maneira particular daquilo ser representado, tá certo? Então, se você não viu a aula anterior, vai lá no nosso canal no YouTube. Essas imagens que apareceram aí até agora, elas representam um pouco do que a gente falou na aula anterior, tá certo? Mas atenção que quando a gente fala da multiplicação de fatores iguais, a gente toma cuidado com algumas coisas. E esse daí, ó, 2 elevado a 2, né, ou 2 elevado à segunda potência, é um problema se você ainda tem dúvida, né? Por que eu digo problema? Ou seja, já me acostumei a dar algumas aulas sobre esse assunto e era muito comum eu dizer, pessoal, 2 elevado a 2 dá 4. Entenderam? Uma turma cheia, assim, com 50 estudantes, dizia sim. Só que depois eu ia perceber que todos eles entenderam que a resposta era 4, mas tinham maneiras diferentes de pensar cada uma delas, né? Uns pensaram que era 2 vezes 2 como multiplicação. Outros pensaram que era 2 mais 2, 4. Ou seja, tem várias possibilidades disso daí dar, né? Dar o resultado 4. Só que, num certo sentido, 2 elevado a 2, ou seja, 2 elevado a 2 significa que é 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Resultado 4, né? Mas tem um memezinho aí que diz, ó, o resultado é 4. Se for 2 elevado a 2, se for 2 vezes 2, ou se for 2 mais 2, né? Ou seja, é o mesmo resultado, só que
são maneiras diferentes de se chegar ao resultado. No caso aqui para a gente é a potenciação, no caso aí, esse resultado que a gente está fazendo referência. Tá certo? Então, ainda da aula anterior, lembra que a gente falou que essa multiplicação de fatores iguais, ela, apesar de ser o mesmo número, a gente vai perceber que isso geralmente aparece para multiplicações muito longas, né, como aquela que a gente estava fazendo. A gente foi fazendo 2 multiplicado por 2 de 1 por 1. Quando estava chegando lá no 16, no 32, já ia dando um cansaço assim, só de ver uma quantidade enorme de 2 sendo representado, né? Então, no caso aqui, observa que esse crescimento aí é porque eu fiz com 2. E se eu fizesse com 3, por exemplo? Esse crescimento que eu estou mostrando aí, ó, ele vai, uma bolinha viram 3, 3 bolinhas viram 9, essas 9 viram 27, 27 vira 81, 81 vira 243, ou seja, rapidamente a quantidade de bolinhas ela cresce muito grande, né? Então, veja, o da aula anterior eu fiz com 2. Já foi ficando números grandes de uma hora para outra. Imagina se a gente fizesse com o número 3, né? Ou seja, você vai perceber que aquela mesma lógica que a gente usou da aula anterior, multiplicando 2 pelo 2, se eu for fazer isso. Então, vamos pensar aqui, se você está acompanhando como sendo a primeira aula, você pode imaginar o que foi que a gente fez na aula anterior. Quem assistiu a aula anterior e está vendo essa, vai sentir muito mais facilidade em compreender a lógica de ir passando de um para o outro, né? Então, a animação é essa, ou seja, uma bolinha viram 3, 3 bolinhas viram 9, 9 viram 27, 27 vira 81, 81 vira 243 e assim vai-se embora, certo? Então, a lógica é essa, uma bolinha vira 3. Ou seja, se essa bolinha vai virar 3, essa 3, ou seja, viram 9. Aí depois cada nova bolinha vira mais 3, 27. Ou seja, vai aumentando de 3 em 3, né? Ou seja, a gente vai pegando aqui, ó, 1 vai virar 3, 3 vai virar 9. Qual é o próximo? Ou seja, a gente percebe que para cada uma virar 3, ou seja, eu vou pegando sempre o triplo, né? O triplo, o triplo, o triplo, e assim vai, né? Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Então, percebe que é a mesma lógica que a gente usou na aula anterior, né? Ou seja, a gente falou de multiplicação de fatores iguais, só que a gente hoje está chamando de potenciação, porque a gente está observando que essa multiplicação de fatores iguais, ela vai ficando cansativa, ou seja, é a mesma coisa, o mesmo número, ou seja, como eu disse, ó, 1, 3, 9, 27, 81, porque a gente está sempre multiplicando pelo mesmo valor. Por isso que eu chamei a aula anterior de multiplicação de fatores iguais, porque quando a gente chegasse na operação de potenciação, a gente iria perceber que se eu for multiplicando sempre pelo mesmo número, eu tenho aí uma facilidade de compreender que é sempre multiplicando pelo mesmo número. Mas da mesma forma, eu vou ter um olhar para ver que, poxa, que trabalho repetitivo, muito cansativo, não existe uma maneira mais econômica de eu escrever isso daí. É justamente isso que a gente vai ver na notação. A gente viu no finalzinho da aula anterior, mas a gente vai ver em detalhes na aula de hoje. Então percebe aí, ó, o padrão, né? Ou seja, sempre pegando o triplo, o triplo, o triplo, e assim vai, né? Ou seja, vai aumentando, e eu percebo que essa maneira aí, ou seja, como eu falei, vai se tornando cansativo, né? Ou seja, é sempre a mesma coisa, 3 multiplicado por 3, aí eu vou chegando, ó, 9, 27, 81, então, cansou, né? Ou seja, esse é o momento da gente apresentar uma nova ferramenta matemática que substitua um trabalho que você percebe que já compreendeu e que está se tornando cansativo fazer sempre a mesma coisa, né? Então, por isso que a potenciação ela aparece aí, né? Então, se eu fosse continuando, como eu fiz na aula anterior com o 2, 3 multiplicado por 3, multiplicado por 3, se eu fizesse isso 10 vezes, certo? É muito comum, nesse momento do assunto, vocês se preocuparem com o resultado, né? Ou seja, quanto é que dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes? Eu diria que nesse primeiro momento não se preocupa com o resultado, e sim da forma mais organizada e objetiva de escrever, tá certo? Esse resultado a gente vai ver em aulas futuras como é que se chega a ele. Nesse caso aqui, ó,
3 multiplicado pelo 3, que multiplicado pelo 3 10 vezes, observe que toda essa parte aqui que pegou a tela do começo praticamente até o fim, eu posso escrever de uma maneira muito mais resumida e que tenha o mesmo sentido que é esse daqui, ó, 3 elevado à décima. Ou seja, 3 elevado à décima significa que eu estou multiplicando o 3 por ele mesmo 10 vezes, tá certo? Então, espero que faça sentido a partir de agora esses números que em sala de aula eu sempre escuto. Professor, o que é aquele número com um número pequenininho em cima? É justamente isso, é a maneira da gente escrever essa operação chamada de potenciação, que na verdade a gente está usando nessas aulas aqui não só a operação, mas dando sentido à maneira de escrever como a gente está apresentando aqui, né? Ou seja, 3 multiplicado pelo 3 multiplicado pelo 3 10 vezes, eu escrevo dessa forma aí. E como tem notação, como é na questão matemática, né? Ou seja, a gente vai perceber que cada elemento vai ter um nome específico. Não é para decorar, não é para se preocupar com isso, mas você entender, né? Observe que os números vão ficando muito grandes, né? Ou seja, 3 multiplicado pelo 3 multiplicado pelo 3, 10 vezes, vai dar esse número aqui, ó, 59.049, certo? O resultado a gente não vai se preocupar agora, mas eu queria mostrar na notação o que é que cada elemento representa. Olha, 3 elevado à décima é igual a 59.049. Então, observe que a gente começou na aula anterior e aos poucos a gente foi dando sentido à multiplicação de fatores iguais. Eu fui tentar, o objetivo era justamente esse, ir escrevendo, até você notar que ia ficar uma coisa cansativa de estar fazendo sempre a mesma coisa. É quando a gente vai e dá sentido a esse tipo de representação, tá certo? E para finalizar aí essa notação, para a gente, a partir de agora, toda vez que a gente for falar de potenciação, eu usar os termos e você não ficar com dúvida, né? Observe que foi, ó, um número elevado a outro igual a um resultado. Beleza? O que é cada um desses elementos? Base, expoente e potência, tá certo? Aumenta bem aí na tela, por favor, para a gente ver o seguinte. Quando a gente pega esses elementos aí, a gente vai observar que todos eles foram representações de coisas que a gente viu na aula anterior, certo? Então, aquelas duas potências aí, potenciação, professor, posso usar esses números de forma diferente? Veja, cada elemento aqui vai ter um nome específico. Se você chama no aula potência, potenciação, cuidado para não estar confundindo com as mesmas coisas de outros elementos. Então, veja aqui. O que a gente chama de notação, a gente vai perceber que esse elemento 2 e esse elemento 3, que apareceram nas duas últimas, na aula passada e hoje, é o que a gente vai chamar de base. O que é a base? É aquele número pelo qual você foi multiplicando por ele mesmo várias vezes. É a base. Você vai observar que essa base aí é o que a gente chama, que a gente chamou na aula passada, multiplicação de fatores iguais, ou seja, sempre o mesmo elemento, tá certo? Então, esses elementos aí, essas bases aí, são justamente aquilo que a gente chamou na aula passada de fatores iguais, aquele número que foi se repetindo, né? Ou seja, o número 2 da aula passada, o número 3 da aula de hoje, tá certo? Esse número de cima é o expoente, ou seja, o que é que significa esse expoente? Esse expoente é o número de vezes pela qual a base foi multiplicada por ela mesma, né? Então, nos exemplos que eu botei aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, tá o expoente. 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes. E a gente tem o resultado, vamos dizer assim, né? Ou seja, o expoente, aquele númerozinho que está em cima, e a gente tem o resultado, né? O resultado, no caso lá, 2 elevado à décima, 1024. 3 elevado à décima, 59.049. Esse resultado aí é o que a gente chama de potência, tá certo? Então, temos aí, ó, base, expoente e potência, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro aí as explicações dessas duas últimas aulas, que você consiga compreender o que é a potenciação. Se teve dúvida na aula de hoje, assiste a aula anterior, né, onde a gente fez tudo que a gente fez na aula de hoje, só que fez bem
passo a passo, foi chamando elemento por elemento, trouxe uma ideia mais ilustrativa, tá certo? Qualquer dúvida, escreve para nós. E vou me despedir aqui chamando a atenção a um detalhe. Essa operação de potenciação, como é que seria o contrário? Escreve aí para a gente como desafio, tanto no YouTube quanto no aplicativo. Se eu fizer o contrário da potenciação, o que é que eu vou encontrar? Tá certo? Um tchau, tchau e até a próxima.